Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de redação aqui do aulalivre.net. Eu sou a professora Aline e o nosso tema de hoje serão tipos textuais, alguns tipos de textos que nós vamos conhecer na aula de hoje. Bom, o primeiro tipo de texto será o texto expositivo. O próprio nome já vai nos dizer a que ele se destina, a expor. É um texto que informa o receptor de temas de interesse, tentando responder o que, como, porquê. Também apresenta uma série de ideias que esclarece ou explica conceitos e argumentos. Nós temos aí como principal característica desse tipo de texto, o expositivo, a informação. É um texto que quer nos informar sobre algum aspecto. Para explicar, o emitente deve considerar alguns aspectos essenciais. Então, como produzir esse tipo de texto? Nós temos que observar a natureza da informação ou mensagem, ou seja, que conhecimento, que informação nós vamos transmitir. O tipo de receptor, quem é que vai ler esse texto? Qual será o leitor do meu texto? Objetividade, eu tenho que ser objetivo ao escrever. As ideias têm que ser escritas de forma clara. Lacuna de conhecimento entre o emissor e o receptor, ou seja, eu tenho que observar a distância, se algumas informações daquele texto vão estar completas ou não, para que meu leitor possa entender perfeitamente a informação que eu quero passar. Temos também que observar a questão da coerência e coesão, que nós já vimos aí nos elementos da aula anterior. Coerência seria a questão de nós não nos contradizermos, nós falarmos de forma coerente, ou seja, termos ali um discurso que se completa ao longo da fala ou ao longo da escrita. E também a coesão, que são aquelas palavras, conectivos, preposições que ajudam a fazer a ligação entre palavras, orações. Bem, esse tipo de texto, texto expositivo, eles são característicos da ciência, jornalismo, dos negócios, artigos, relatórios, resumos, etc. Então, são textos que são utilizados, em sua maioria, por esses aspectos. Eles podem cobrir vários temas, tais como descobertas, notícias, eventos especiais, personalidades, evolução da tecnologia, da medicina, ou seja, os veículos, né, que podem conter esse tipo de texto, pode ser internet, pode ser revistas, jornais, enfim, são amplos os veículos que abarcam esse tipo de texto. Vamos ver a estrutura geral. Esse texto ele possui uma introdução. Nessa introdução, vai responder como? Como? Que fato é esse que eu quero mostrar? No desenvolvimento, nós vamos esclarecer, explicar, exemplificar este fato. E vamos responder por quê? Por que aconteceu isso? E a conclusão será a parte final, vou recapitular o tema. Você pode apresentar recomendações ou pedidos. Vamos pensar numa notícia, como seria essa introdução? Nós vamos ali responder as perguntas iniciais, que fato que aconteceu, o que nós vamos noticiar, quando, onde? Ali no desenvolvimento nós vamos explicar mais detalhadamente aquele fato, em que circunstâncias, as possíveis causas, consequências. E na conclusão, podemos finalizar ali trazendo como que está sendo estudado esse caso, ou se já foi concluído, qual que é o prosseguimento que estão dando aí para as ações ali daquela notícia. Temos aqui recursos linguísticos também que estão presentes nos textos expositivos. Nós temos presenças de frases explicativas, vocábulo claro e específico, temos o tempo presente do indicativo, a consideração do tipo de receptor e a situação comunicativa, a incorporação de palavras distintas, além da descrição de recursos para facilitar a explicação do assunto. Bom, exemplos de textos expositivos, nós podemos ter um aviso, uma receita, a descrição de um objeto ou pessoa, um relatório, uma notícia, são variados os textos expositivos. Vejamos aqui o exemplo de um aviso, que é um texto que às vezes é pouco comum para algumas pessoas. Como fazer um aviso? Nós temos aqui um exemplo. Aqui em cima, no primeiro momento, nós temos o símbolo da instituição, a logomarca.
ou logotipo, aqui nós temos a apresentação, Fundação Alcântara Machado, aviso, número e o assunto, que é o concurso vestibular. Neste caso aqui nós temos o corpo do aviso, ou seja, o texto, aquilo que ele quer avisar. Neste caso aqui está solicitando aos candidatos que compareçam aos locais de prova com 1 hora de antecedência. Para finalizar, nós temos aí o local e a data e a assinatura do presidente da comissão. Aqui nós temos um texto expositivo denominado aviso. Temos aqui também um texto expositivo que é uma receita. Neste caso aí, o escondidinho de carne seca. Característica da receita é expor ali os ingredientes que levam essa receita e a forma que nós vamos preparar esses ingredientes. Portanto, a receita também é considerada um tipo de texto expositivo. Agora o texto injuntivo. O texto injuntivo, ele vai indicar uma ação, ou seja, algo que deverá ser realizado. Ele também é utilizado para predizer acontecimentos e comportamentos. Vejamos então. Como é a linguagem desse tipo de texto? Objetiva, simples. Nós vamos ter o uso de verbos no modo imperativo, ou seja, indicando ordem ou pedido, mas também temos o uso do infinitivo e o futuro do presente. Vamos ver um exemplo aqui. Previsões do tempo são exemplos de textos injuntivos. Receitas culinárias, além de serem expositivas, também podem ser classificadas como injuntivas. Manuais, leis, bulas de remédio, convenções, regras e eventos. Temos aí dentro dos textos injuntivos uma classificação. O texto prescritivo, ele nos remete a uma noção de prescrever, ou seja, algo que deve ser cumprido à risca, com instruções que nós devemos acatar ou obedecer. Vamos lá. Nós temos como exemplos desse tipo de textos prescritivos as cláusulas regidas em um contrato, ou seja, vão ser acatadas e obedecidas ao longo do contrato. As regras proferidas mediante os pressupostos gramaticais, ou seja, as regras gramaticais em que nós acatamos essas regras e aplicamos nos nossos textos. As instruções nos editais de concursos, os discursos e também as questões dos textos dos artigos da nossa Constituição. Todos esses são exemplos de textos injuntivos e prescritivos. Nós temos aqui um exemplo, um manual de instruções, que é um texto que muitas vezes nós tomamos contato aí e não sabemos denominá-lo. É um texto injuntivo, ou seja, ele vai nos instruir a algo. Neste caso aqui, nós temos aqui a questão da instalação, todos os passos que devemos seguir para instalar essa máquina e a conclusão ali, que deverá nos dizer ali a questão da medida, como ela deve estar localizada. Então, são textos que nós temos que ler com muita atenção e seguir os passos para ter o resultado que o texto propõe aqui. Bem, essa foi a nossa aula sobre tipos de textos. Espero que vocês tenham conhecido esses tipos, que geralmente não são muito mencionados nos livros, mas que nós trouxemos aqui para ampliar o conhecimento de vocês. Bons estudos e até a próxima aula!